por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor aprendendo mais uma porção da sua santa palavra. Estamos caminhando no nosso trimestre, um estudo maravilhoso, um avivamento, o despertamento dos homens que se arrependam e se voltam a Deus. Já estamos no meio do trimestre, então o tempo passa. A lição de hoje ela tem muita significância para a gente, tem muita importância e tem um caráter essencial, Nós vamos falar hoje a respeito do povo de Deus se apartar do mal. Então, por essência, essa lição é direcionada a todos nós e com muita importância, porque ela é uma diretriz para a nossa vida. Então, a despeito dos assuntos ou de vários aspectos da expressão mal, a gente vai ficar hoje na nossa lição com a característica do mal moral, para nós podermos definir o mal moral, porque a moral ela é que dita a ação dos homens e ela é que vai estabelecer culturas, religiões, e sociedades. Então esse mundanismo do qual a lição vai tratar hoje, apartar-se do mal, esse mundanismo vai ser a expressão então, todo aquele sistema que faz oposição a Deus. Então uma das expressões importantes, entre outras, quando a Bíblia se refere a mundo, pode se referir, e depende do seu contexto, às eras estabelecidas, à terra habitada, mas em alguns contextos, e no qual nós vamos estudar, se diz de todo aquele sistema maligno que faz oposição a Deus. Então apartar-se do mal, separar-se destas culturas estabelecidas que esqueceram o Criador, praticam injustiça ou iniquidade diante de Deus, porque voltaram as costas para Deus. Então, no todo o roteiro que nós estamos estudando, do exílio da Babilônia, todo esse contexto riquíssimo da história. Então, semana passada, quem está acompanhando, nós estudamos o contexto histórico do mundo atual, na época do exílio, do estabelecimento dos muros de Jerusalém, Nós tivemos a oportunidade de aprender que ali surgiu, naquele período, o budismo, o zoroastrismo, o confucionismo, nascendo a filosofia grega na Grécia, Então veja, a importância, nós falamos de Neemias e Esdras, estabelecer a lei em Judá, para manter a identidade do povo de Israel e não se misturasse com o advento daquelas religiões. Tamanha importância que essas religiões perduram até hoje e delas são provenientes várias outras. Então esse período complicado, ali precisava se defender a identidade de Israel. Por quê, irmãos? Nós vamos aprendendo de hoje. Israel tem uma promessa, ele foi separado entre os povos para que ensinasse os povos e mostrasse uma linhagem, a linhagem messiânica. Então Deus não deixaria que Israel findasse entre as culturas, se misturasse entre as culturas vigentes, porque haveria o Messias ainda, uma promessa feita a Abraão. Então os irmãos percebam lá no livro de Gálatas, Paulo vai falar sobre isso aí, a respeito da sua descendência. Ele não falou de muitos, mas da sua descendência, saber Cristo. Então a sua descendência é Cristo. Então o nosso tópico hoje se diz então do mal moral, irmãos. Então valendo aqui, aquele que estabelece culturas, religiões e a sociedade. Essa separação é exigida dos homens de Deus, Então eles têm que fomentar, ou iniciar a cultura e purificar as culturas que se esqueceram de Deus. Então a expressão santidade que nós vamos ver na lição de hoje, lá do hebraico, taher, aquele que é puro, ou muito usado no Novo Testamento, aquele que está separado por Deus e para Deus, todos com uma missão então, de ensinar as coisas a respeito do próprio Deus para a humanidade, Então esse aspecto muito importante para a gente, irmãos? Fiquemos aí com essa conotação então do mal moral, aquele que estabelece as culturas vigentes, Então nós vamos falar sobre o mal moral, a separação, é o tema da nossa lição,
o povo de Deus deve separar-se do mal. Então a gente já pode iniciar esse breve comentário. Eu já separei aqui, apesar de eu ter falado, eu gosto sempre de separar nossa lição em tópicos, né? Então eu marquei aqui pra gente. Vale destacar então sobre o mundanismo, aqui citado. Se refere a toda a cultura que faz oposição a Deus. A visão de mundo que nega reconhecer a soberania de Deus em detrimento dos homens. Então o homem que tem desejo de ser Deus, né? Ele tem desejo de suprimir a sua natureza de criatura, né? E assumir uma natureza que não é sua, a natureza do Criador, né? Esse foi um grande erro, né? E esse foi a soberba de Lúcifer, né? Porque quando ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ele quis extrapolar sua natureza de criatura e quis ser semelhante ao Criador, né? Então esse foi o grave erro. E qual foi então, como foi seduzido a Eva, né? Certamente se começareis semelhantes a Deus, né? Então quer extrapolar a sua natureza de criatura para assumir a natureza de criador, né? Este discorre em grave erro, então, irmãos. Então vejam lá, por isso nós estamos falando, vamos falar de uma moral e não de um caráter étnico de ofensa aos povos, né? Mas de uma correção de uma cultura que está desordenada e ela precisa ser ordenada novamente. Então é por isso, entre os gentios, nós estudamos no trimestre passado muito esse assunto. Quem puder acompanharmos, nós falávamos sobre os gentios. Quem eram os gentios? Eram os povos, os clãs da terra. E eles estavam caminhando para lugares distantes de Deus. Então aí Deus suscita um povo através de um homem, Abraão, né? Separa esse homem das nações, dos gentios, e estabelece uma nova nação. Para quê? Para que ensine aquelas nações a se voltar a Deus. Então uma cultura desordenada que precisa ser ordenada novamente, né? Esse foi um dos aspectos da separação. Por isso o dispenseiro do reino de Deus em Israel, né? Para que trouxesse aqueles de volta. Isso foi um assunto muito sério no passado, né? E muito importante. Então veja. Por mais que fossem povos diferentes, mas que tivessem a mesma visão, né? O mesmo foco. Sim. Cada um queria puxar para si, né? E independente. E ainda pior, achavam Deus para estar na frente deles, né? Exatamente. Porque então nós entendemos que todos têm uma raiz genética adâmica, né? Então todos é proveniente de Adão. Então nós não estamos falando de etnia, mas de culturas estabelecidas. É por isso que eu estou chamando a atenção para a nossa lição de hoje. Se trata de um mal moral, uma desordem estabelecida no mundo que precisa ser ordenada novamente, né? Então Israel teve essa função, a igreja tem essa função também, tá? Ordenar, trazer de novo a ordem ao que está desordenado. Bem importante isso, tá, irmãos? É um caráter antropológico, tá? Bom, a gente estudou então, só um breve resuminho aqui, estamos na lição 7. Então, todo o período do cativeiro na Babilônia, né? Do seu exílio, seu retorno do exílio, né? Nós estudamos que esse exílio à Babilônia aconteceu em 3 períodos, lá com a Babilônia fazendo o cerco de Jerusalém. Em 3 períodos foram levados cativos à Babilônia. Depois 3 períodos da liberação do exílio da Babilônia. Nós estudamos no ano de 538, depois com Esdras, ano de 458, e depois com Neemias, 445. Na lição passada nós vimos a importância desse período 445, que finalmente então se estabeleceu a 70ª semana de Daniel, porque começaria a extinguir a iniquidade de Israel, né? Seriam necessários 490 anos, né? E o povo estava postergando isso. Então, postergando, porque não reconstruíam a cidade, postergando o início da extinção do pecado de Israel. Então, veja, esse contexto sociocultural dos povos, das nações vigentes, as misturas, o sincretismo das culturas, né? E um povo no meio de tudo isso, Israel. Então, a pergunta, e a nossa revista fala sobre isso, o despertamento, né?
Como se manter, então, ordenado em meio à desordem total? Então esse era o desafio. Esse era o desafio. Alguns homens, né, com intuição espiritual a respeito de Deus, eles conseguiram manter isso com a graça do nosso Deus e foram direcionando os outros homens, né, no retorno desse exílio. Tá? Esse é o nosso contexto, tá, irmãos? Então a nossa aula de hoje vai ficar em cima desse contexto. Então vamos lá, primeiro tópico da lição. Somente os judeus retornariam a Judá. Com esse contexto, eu chamando a atenção dos irmãos a importância disso, né? Por que então negar que outros homens ou povos voltassem a Jerusalém? Então a gente vai entender isso aí, muito importante, tá? Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos dos sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Então, nós vamos explicar essa expressão imundo aqui quando nós chegarmos no terceiro tópico, a respeito da santidade, tá? Para a gente entender essa expressão. Como assim foram considerados imundos? Né? Do que se trata isso? Os judeus mestiços nascidos de casamento mistos, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. Veja, irmãos, então a mistura, né, ela promove a desordem. E o povo de Israel, saindo ali do cativeiro do Egito, né, eles tinham um caminho complicado a ser percorrido no deserto, né, se livrar de 400 anos de cultura egípcia, em direção a Deus, no qual ele iria se revelar ao povo e passar as diretrizes, as leis, né, e estabelecer o caráter espiritual da nação. Ele tinha uma missão deveras difícil. Mas veja, no meio deles subiram outros povos juntos. E isso foi motivo de grande perda para Israel, né? Então tem uma expressão bíblica que eu acho muito forte por essa mistura com a desordem. Olha o que acontece, irmãos, quem puder acompanhar, Números 14:32. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Então aqui vamos estar proferindo, né? Eles iriam passar então 40 anos no deserto. Então seus filhos passarão por essa triagem 40 anos, mas agora vós cairão no deserto. Porque eles murmuravam, né? No Egito nós tínhamos o que comer e agora estamos padecendo de fome aqui. Não tem água para beber. Enquanto isso, alguns egípcios que estavam juntos fomentavam essas murmurações. Será que esse Deus existe mesmo? Implantando a dúvida. E com isso alimentava essa angústia, a dúvida, a ponto de desejar voltar para o cativeiro, né? E por conta disso, então, de se envolver com essa desordem, né, muitos caíram no deserto. Então, é uma expressão forte que usa aqui. Seus cadáveres cairão no deserto, né? Então, veja mais uma passagem bíblica aqui, irmãos. Números 11, versos 4 a 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Então estamos falando aqui do período da volta do cativo do Egito, tá? Voltamos lá atrás. Encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Deus estava mandando um maná, irmãos, do céu, para que eles se alimentassem no meio do deserto. Onde quer arrumar a carne no meio do deserto?
E aí, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, melancias, dos alhos, cebolas. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Mas em que condições, né? Eles acabam não lembrando, porque em que condições eles comiam tudo isso? Porque querendo ou não, eram escravos. Né? Era o quê? Era alguém que doava, eles tinham liberdade realmente de pesca. Né? Às vezes está exigindo uma coisa que eles não faziam, eles pensavam que ia ter uma. Eu entendo essa passagem que foi a má influência dos egípcios, porque Sim. quem comiam essas coisas eram os egípcios. Isso. E quando eles ficaram falando lá nós comíamos, os judeus falavam, é verdade, lá existiam essas coisas, mas eles não comiam, eles eram escravos. Né? A má influência, né? Então, uma cultura desordenada, muitos estrangeiros no meio. E o texto aqui fala, ó, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, está lá Números 11, versos 4 a 6. Muitos subiram com eles, tá? A mistura, a desordem. Então estamos estabelecidos, o problema não era que era egípcio, mas o problema é que eles estavam em meio a uma desordem cultural e religiosa estabelecida. Os povos que se distanciaram de Deus, esses povos tinham que ser ensinados por Israel e ordenar toda a cultura, aquela que se volta, uma cosmovisão, né? Alguns vão dizer, a visão de mundo, aquela que Deus é o soberano criador. Então eles negavam isso, tinham vários deuses, né? Precisava se corrigir isso. Esse é um dos dítanos que eu entendo que Israel foi levantado. Precisava corrigir isso, senão todos os homens da terra iriam padecer, fatalmente morreriam distante de Deus, né? Essa também é a função do Evangelho, trazer os homens de volta ao Criador, tá? Então veja, ordenar o que está desordenado. Por isso estamos falando então de um mal moral.